Eu já vou falar sobre o que são essas propriedades de relacionamento, etc. Mas antes eu vou te exemplificar na prática qual a relação entre a tabela de dimensão e a tabela fato. Olá, tudo bem? Eu sou o Igor Nery, seja muito bem-vindo a esse vídeo e você está prestes a assistir um dos melhores momentos da nossa live que acontece toda quarta-feira às 20 horas aqui no nosso canal no YouTube, tá? E para que você consiga aproveitar esse conteúdo da melhor maneira possível, eu tenho uma dica para você. É o seguinte, a gente tem um grupo lá no Telegram chamado Tribo Mamba. E o que é o Telegram? O Telegram ele é como se fosse um WhatsApp mesmo, onde eu consigo compartilhar com você vídeos, dicas, conteúdos, consigo tirar algumas informações que estão aqui na minha cabeça e transferir, compartilhar contigo. Lá eu consigo te ajudar nas suas dúvidas que você pode ter diariamente aí quando você está implementando os seus projetos. Lá eu consigo interagir contigo e consigo te ajudar da melhor maneira possível. E por que a gente escolheu o Telegram como ferramenta para estar mais próximo de você nesse momento aí de implementação dos seus projetos? Por dois motivos principais. Primeiro, lá é mais fácil de eu comunicar. Lá eu consigo te ajudar de uma forma mais rápida e efetiva de fato. E o segundo motivo é que eu quero, no fundo do meu coração, que você implemente Power BI na sua vida profissional, que você ganhe aí os benefícios que implementar Power BI numa empresa vai trazer para um profissional. E por isso eu quero te acompanhar por todo o processo. Então, para você entrar no grupo do Telegram é bem simples. Você só precisa vir aqui na descrição desse vídeo, clicar no primeiro link que vai estar na descrição e fazer parte da nossa tribo. Então fica aí com o conteúdo, dá like no vídeo, se inscreve no canal, esse negócio todo que tu já sabe e vamos pra cima. Chama, vem pra nossa tribo. Tá vendo aqui na parte de relacionamentos, a gente tem uma tabela de vendedores e a gente tem uma tabela de venda. Essa tabela de venda é a nossa tabela fato. Se você nunca viu esse termo, fica tranquilo que eu vou te explicar agora. E essa daqui é a nossa tabela de dimensão. Qual é a relação entre essas duas tabelas? O que é que significa isso? Uma tabela fato é a tabela que conta os eventos, tá? A tabela fato ela tem uma lista de ocorrências. Por exemplo, nesse caso aqui é uma lista de vendas. Esse é o fato e é isso que eu estou analisando. Se você estivesse trabalhando com um problema de compras, fazendo um dashboard de compras, a sua tabela fato possivelmente ia ser a lista de compras que você já fez. E isso é o fato, é a ocorrência, tá? Essa é a nossa tabela fato. A tabela dimensão é uma tabela que vai te permitir filtrar o fato e olhar para esse fato por diversos ângulos diferentes. Ficou claro? Não sei se ficou claro para vocês. Então é o seguinte, a tabela dimensão ela permite que eu olhe o fato por ângulos diferentes. Por exemplo, nesse caso, se eu quiser saber qual foi o vendedor que vendeu mais, eu pego a minha tabela dimensão, relaciono com a tabela fato e eu fico filtrando o fato sempre olhando ali pela minha tabela dimensão. Eu vou fazer na prática para você conseguir entender. Então o que acontece? Eu vou relacionar a tabela dimensão com a tabela fato. O que é que tem em comum entre essas duas tabelas? Eu tenho o ID do vendedor, tá vendo? ID do vendedor e o ID. Eu posso só dar um clique aqui no ID do vendedor e soltar aqui em cima. Essa é uma forma de você construir um relacionamento aqui dentro do Power BI. Eu já vou falar mais sobre essa simbologia, sobre o que são essas propriedades de relacionamento, etc. Mas antes eu vou te exemplificar na prática qual é a relação entre a tabela dimensão e a tabela fato. Vamos aqui na parte de Report View que eu vou criar uma visualização. Tá? O que vai acontecer? Eu vou clicar aqui no cartão. Clicando aqui no cartão, eu vou colocar aqui o valor de venda. Cartão não, vou colocar uma tabela, tá? E vou colocar aqui, abrir venda e vou colocar o valor de venda, que é o preço. São os valores que eu vendi esse negócio. E aqui está o valor total de vendas. Se eu filtrar isso daqui por vendedores, nome do vendedor, observe que o meu Power BI, vou tentar dar uma aumentada aqui na fonte. Aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte. Grade. Aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte para vocês poderem ver, tá? Então, o meu Power BI, ele separou o meu valor total a cada vendedor. Cada vendedor, então, vendeu isso daqui. Se eu somar todos os vendedores, eu tenho esse valor total de vendas. Então, a minha tabela de dimensão, ela permite que eu olhe o fato por ângulos diferentes. Se eu quiser, então, ver por mês quanto é que eu vendi em cada mês, quanto que eu vendi em janeiro, quanto que eu vendi em fevereiro, quanto que eu vendi em cada mês, eu vou precisar de uma tabela fato de uma tabela dimensão para poder filtrar a minha tabela fato. Você não aplica o filtro na mesma tabela que você está analisando, tá? Na mesma tabela fato, tá? Então, vamos lá. Para a gente construir mais uma tabela de dimensão, que é a tabela de dimensão de tempo, lembra que o teu chefe pediu que ele quer ver os gráficos distribuídos, as vendas distribuídas ao longo do tempo? A gente vai precisar utilizar um pouquinho do DAX, tá? E o que é o DAX? O DAX significa Data Analysis Expression, é uma linguagem de expressão
aqui do Power BI, que permite que você extraia valores da tabela que você já tem, tá? E eu falei muito sobre o DAX, eu falei quase tudo possível para você começar a trabalhar com Power BI sobre DAX na live 3. Então vamos lá, eu vou criar aqui em nova tabela para criar uma tabela a partir do DAX. E que tabela é essa? É a famosa decalendário. O que é a decalendário? A decalendário é uma tabela de dimensão só de data. E como é que eu crio ela? Eu coloco igual, escrevo essa expressão aqui, ó, calendar alto. Aperto o meu tab, abro e fecho parênteses e aperto Enter. Quando eu faço isso daqui, o que acontece? Eu crio uma tabela a partir da primeira ocorrência de fato que existe nos meus dados. Então, a minha primeira venda aconteceu no dia 1 de janeiro de 2017 até a data do último ano, tá? Da última ocorrência que teve. Então, eu criei aqui essa tabela e ela vai estar aqui. Eu vou relacionar essa tabela com o meu fato. Quem é meu fato são as vendas que aconteceram. E para eu poder relacionar, da outra vez eu fiz como? Eu cliquei numa coluna, cada item desse daqui é uma coluna que existe na minha tabela, e cliquei e soltei em cima da tabela que eu estava querendo relacionar. Nesse caso aqui eu não vou fazer assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em gerenciar relações. Essa é a segunda forma que você tem para poder criar um relacionamento no Power BI. Você vai clicar aqui em novo. Clicando em novo, você vai selecionar as tabelas que você quer relacionar. Então, eu vou clicar em decalendário e vou clicar em venda, que é a minha tabela de dimensão e a minha tabela fato. Nesse momento, eu vou precisar indicar para o Power BI quais são as colunas que eu quero relacionar. Essa com essa? Essa com essa? Não, é a tabela de dados com essa tabela aqui. E aqui você vai ver as propriedades de relacionamento, que é cardinalidade, direção do filtro cruzado e se o filtro está ativo ou não. Eu já vou falar sobre elas. Vou clicar aqui no relacionamento de 1 para muitos, tá? Que é esse relacionamento aqui, vou dar um OK. Quando eu faço isso, deixa eu ver se ele já criou o relacionamento. Cadê? Vou fechar. Ele criou aqui o relacionamento, tá? Então, essa tabela está conectada com a tabela fato e essa está conectada com a tabela fato. Toda vez que você for criar os seus gráficos, esse gráfico aqui vai ser o número, é o evento, é o consolidado do valor, e aqui é onde você vai aplicar os filtros. Então, as guias de segmentação de dados vai ser aqui, todos os filtros que você quiser aplicar vai ser a partir dessa tabela. O que acontece aqui agora? A gente vai precisar falar um pouquinho sobre relacionamento, senão essa aula não vai ficar completa. É interessante que você tenha uma noção básica para conseguir aplicar isso aqui de fato no seu dia a dia. O relacionamento ele é composto por essas três propriedades: cardinalidade, direção do filtro cruzado e a outra é se o filtro está ativo ou não. Eu vou dar 2 cliques aqui nessa linha para a gente poder abrir e falar sobre cada uma delas, tá? O que acontece? A cardinalidade é a propriedade de relacionamentos entre tabelas que diz o grau de relacionamento entre elas. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem uma tabela dimensão, que é a tabela de vendedores, e a tabela de venda, que é a tabela fato. Qual é a maneira como essas tabelas se relacionam? Quantas ocorrências dessa tabela são repetidas? Quantas ocorrências da tabela de vendedores estão repetidas na tabela venda? Esse tipo de pergunta ela é respondida a partir da cardinalidade. E é isso que significa esses termos, muito para um e um para muitos. Quando eu falo um para um, eu estou dizendo que nessa tabela, cada linha só encontra uma linha dessa tabela. Se eu disser um para muitos, eu estou dizendo que cada linha dessa tabela encontra várias linhas da tabela venda. Entendeu? Então é uma ocorrência para muitas ocorrências, uma linha para muitas linhas. Se for muitos para muitos, todas as linhas que estão, muitas linhas que estão aqui vão encontrar muitas linhas que estão aqui, tá? Então, basicamente é isso, tá? Bem basicamente é isso. Eu quero fazer uma live só para falar de relacionamento, dar exemplo, fazer fórmula, etc. Mas o que você precisa saber para conseguir fazer um projeto inicial, esse projeto aqui que eu te mostrei, é isso. Cardinalidade. O que é a direção do filtro cruzado? A direção do filtro cruzado é se esse relacionamento, a direção que o filtro se propaga, tá? Como assim? Se eu criar uma visualização querendo saber quais foram os vendedores que venderam mais, o filtro ele vai ser propagado nessa direção, da tabela dimensão para a tabela fato. Como é que eu sei? Ó a setinha aqui, ó o símbolozinho. Esse símbolozinho é a direção do filtro cruzado. Esse asterisco e esse 1 é a cardinalidade. Então eu estou dizendo que o relacionamento é 1 para muitos. E é esse o tipo de relacionamento que sempre, olha o que eu estou falando, sempre vai existir entre a tabela dimensão e a tabela fato. Beleza? A tabela dimensão vai ser sempre 1 e a tabela fato vai ser sempre muitos. Beleza? Então a mesma coisa está aqui na decalendário para a tabela fato.